Mudar-se para a Austrália era o sonho de Novak e Cal desde que eram crianças e suas famílias passavam férias lá. Ambos sentiram uma estranha conexão natural com as cores, a arquitetura, as pessoas e o sentimento do país. Eles visitaram novamente várias vezes durante a adolescência e início dos 20 anos. Em uma de suas viagens, quando tinham 15 anos, Cal e Novak concordaram que se mudariam para lá quando fossem mais velhos. E eles começariam um negócio juntos. Isso continuaria sendo seu sonho desde que, à medida que envelheciam, embora, como a maioria dos sonhos, isso começasse a ficar em segundo plano em relação à realidade. Cal foi para a faculdade de contabilidade em sua cidade natal, Boston, e logo depois da escola conseguiu um emprego através de um professor que ele não poderia recusar. Novak tinha um membro da família em uma empresa iniciante de tecnologia em Boston e, como resultado, ele teve a oportunidade de trabalhar para a empresa. No entanto, após 4 anos de Novak trabalhando para a empresa, ela foi adquirida repentinamente e ele ficou desempregado. Como parte das demissões, ele recebeu um pacote de indenização de bom tamanho e agora, com algum dinheiro extra e nada mais o impedindo, ele decidiu que queria começar um negócio e dar um grande salto de fé em sua vida. Sua namorada, de espírito um tanto livre, estava a bordo com ele. Novak teve a ideia de se mudar para a Austrália e criar uma empresa agrotech ecologicamente correta que utilizasse a indústria agrícola australiana e sua demanda por alimentos orgânicos frescos da fazenda local. Um mês depois, Novak disse a Cal que ele e sua namorada se mudariam para a Austrália nos próximos meses. Ele contou a ele sobre a ideia de negócio em que ele e sua namorada trabalharam juntos e mostrou-lhe o site beta e o aplicativo que ele criou. Parecia ótimo e bem pensado. A namorada de Novak tinha experiência em logística e Novak entendia o lado comercial e tecnológico. Eles eram a dupla perfeita. Quando Carl não entendeu completamente, Novak explicou-lhe que queria que ele fosse sócio do negócio e que deveria se mudar para a Austrália com eles. Ele disse a Carl que seria perfeito e que inicialmente ele poderia ser responsável pelas vendas, marketing, divulgação, orçamento e todas as finanças. Ele lembrou Carl do sonho deles e disse-lhe como ficaria cada vez mais difícil se mover e tentar criar algo assim. Ele meio que ridicularizou a ideia de Carl ficar em Boston e trabalhar em uma empresa pelo resto da vida, como se isso fosse o que ele realmente queria. Ele disse a Carl como esse negócio tinha uma chance real de ajudar as pessoas, como elas poderiam construir um modelo de negócios que forneceria alimentos às famílias que não podiam pagar e ajudaria o planeta, contribuindo para uma indústria alimentar mais sustentável. Carl concordou com os pontos de Novak, mas disse-lhe que precisava de alguns dias para pensar sobre isso. Pelo menos Novak concordou e disse-lhes para avisá-lo depois que ele pensasse mais sobre isso. No dia seguinte, Carl pensou em todos os fatores associados à decisão. Ele pensou em como sua mãe havia falecido recentemente, apenas 2 anos antes, e ele e seu pai haviam se tornado extremamente próximos desde que seu pai não estava aceitando bem e o irmão mais velho de Carl tinha um relacionamento tenso com seu pai e então, de certa forma, Carl era tudo o que restava a seu pai. Ele temia que, se fosse embora, isso o quebraria. Carl também pensou em sua namorada Stephanie. Eles namoravam há pouco mais de 1 ano, mas ele já havia começado a imaginar um futuro com ela. As coisas estavam indo bem e pareciam clicar, certo? Ele sabia que não poderia esperar que ela fosse com ele e sabia que um relacionamento à distância estava fadado ao fracasso, se ela concordasse. Ele pensou em todos os seus outros amigos e familiares. Ele sabia que não iriam deixar de existir, mas também sabia que de certa forma a sua existência desapareceria um pouco, talvez tanto para alguns que seria quase como se já não existissem. Então ele pensou em seu trabalho atual. Ele trabalhava para uma grande empresa com grandes benefícios e finalmente começou a fazer algum progresso na empresa. Havia muitas promessas financeiras pela frente e ele sabia que era a aposta de carreira mais prudente. Mas ao mesmo tempo ele pensou em como um risco maior significava uma recompensa potencialmente maior. Ele não se importou com seu trabalho atual. Além disso, ele nunca gostou particularmente de Boston. Ele sempre quis se mudar para o campo desde criança. Especificamente, ele sempre imaginou um futuro onde morou na Austrália.
Foi apenas uma daquelas coisas das quais ele se convenceu e agora, aos 27 anos, Carl sentiu vontade de sair para casa e construir sua própria vida enquanto ainda era jovem. Ele se perguntou como poderia recusar essa oportunidade de se mudar para o local dos seus sonhos com seu melhor amigo e tentar construir algo potencialmente importante e útil. Como ele poderia virar as costas para sua própria visão de seu futuro quando este estava bem na sua frente? Durante os 3 dias seguintes, Carl pensou sobre a decisão a cada segundo, ruminando entre os resultados potenciais de ambas as escolhas. Após 4 dias. Nos 2 dias seguintes, Carl contou ao pai, à namorada, a 2 de seus outros amigos íntimos e à tia. Ele perguntou a cada um deles o que achavam que ele deveria fazer. Todos lhe deram respostas diferentes. Seu pai e um de seus amigos disseram que ele deveria ir, sua tia e seu outro amigo disseram que ele deveria ficar. A namorada dele não lhe deu uma resposta direta, mas as lágrimas dela disseram tudo o que Carl precisava saber. Todos eles tinham explicações perfeitamente boas e racionais para o que sugeriam, mas Carl não estava em melhor situação. Ele se perguntou como cada resposta poderia parecer igualmente razoável, mas ser completamente contraditória. Na sexta noite de indecisão, Carl saiu para passear pela cidade para tentar clarear a cabeça. Ele caminhou até tarde da noite, por toda a cidade e ao longo do porto. Eventualmente, ele se viu em um banco de frente para a água, completamente isolado em um canto de um caminho. Ele sentou-se, imerso em pensamentos. Ele pensou em como todo o seu futuro dependia dessa decisão contida em sua cabeça, que em seu cérebro estava o poder de facilitar um movimento que distorceria todo o seu mundo para sempre, e ainda assim ele nem conseguia saber qual escolha era a certa. Ele pensou em como era insano ter a capacidade de tomar decisões, mas não ter a capacidade de saber as consequências delas. Ele se sentiu cego e forçado a dirigir um carro. Ele gostaria de poder saber como as 2 opções funcionariam. Então ele saberia qual escolher. Oprimido, Carl olhou para as estrelas e a lua brilhando contra a água. Ele fechou os olhos e respirou fundo. De repente, um homem mais velho passou por Carl e sentou-se em um banco a poucos metros de distância. Isso chamou a atenção de Carl. Ele ficou imediatamente surpreso por alguém estar no mesmo caminho isolado e ficou curioso para saber por que um homem que parecia ter pelo menos 80 anos estaria fora, sozinho, às 2 horas da manhã. Talvez indisposto ou perdido, Carl decidiu perguntar se ele estava bem. Educadamente, ele se virou e se inclinou para o homem e disse: "Como está tudo esta noite?" O homem lentamente se virou para Carl e disse: Bom. E você?" "Bom", respondeu Carl, "está tudo bem?" "Sim, está tudo ótimo." "Está uma noite linda, não é?" respondeu o velho. Carl olhou para o céu. "Sim, é." Ele concordou. Então eles ficaram sentados em silêncio enquanto Carl meio que pulava entre contemplar sua decisão novamente e ser distraído pela estranha presença do homem. A ideia de perguntar ao homem sua opinião ocorreu a Carl. Ele olhou para o homem e perguntou-lhe se ele pudesse fazer uma pergunta. "Sim, claro." "Atirar", o homem respondeu. Carl então continuou e descreveu sua situação. Ele explicou o negócio, seu trabalho, sua namorada, seu melhor amigo, seu pai e tudo mais. Então ele perguntou ao velho o que ele faria. O homem riu um pouco, como se tivesse alguma experiência ou insight sobre o assunto que lhe parecesse cômico. "Então, você quer fazer a escolha certa, mas não sabe qual é a escolha certa?" perguntou o velho. "Sim, exatamente." Carl respondeu. "Estou completamente perdido. Eu gostaria de poder saber como seriam os 2, sabe?" "Sim, se ao menos." disse o velho com outra risada. "Isso não tornaria tudo mais fácil?" Eles ficaram sentados em silêncio por um momento enquanto o homem pensava. Então ele disse: "E se você decidir agora mesmo com base no que eu escolho? Alguém que basicamente não conhece você. Será como jogar uma moeda, mas a moeda tem um cérebro e entende um pouco a situação. De alguma forma,
Isso fazia sentido para Carly. Depois de pensar por um momento, ele concordou. Ele só precisava que tudo acabasse. O velho fez uma pausa e disse rapidamente: tudo bem, você está indo. Num apego desesperado à razão, Carl perguntou ao velho: o que o fez escolher isso? Acho que você terá que descobrir isso. Respondeu o velho. Carl ficou sentado por um momento processando o fato de que faria o que o homem acabará de dizer. Aí, quando ele se levantou e foi agradecer ao homem e desejar-lhe boa noite, ele havia sumido. Carl imaginou que ele devia ter saído enquanto pensava e não ouviu se despedir. 5 semanas depois, Carl estava em um avião com Novak e a namorada de Novak, com destino à Austrália. 20 anos se passariam. Carl permaneceu na Austrália desde que se mudou. Ele agora o considera um lar, mesmo depois de 20 anos, ainda é incrível para ele. Um passeio pela costa ou pelo campo nunca deixa de surpreendê-lo e trazer-lhe um pouco de paz. Ele e Stephanie se separaram nos primeiros 3 meses de tentativa de manter algum tipo de relacionamento à distância. 1 ano e meio depois, ele conheceu uma mulher chamada Natalie. Eles se apaixonaram quase instantaneamente. Eles se casaram 3 anos depois e agora têm 2 meninos saudáveis que proporcionaram à vida de Carl uma grande fonte de propósito e amor. O negócio de Carl, Novak e a namorada de Novak funcionou por cerca de 6 anos, até que mudanças imprevistas no setor, problemas operacionais e regulamentações os forçaram a encerrá-lo. Eles tentaram mudar o modelo de negócios várias vezes antes de fracassar, mas sem sorte. Durante esse período, porém, Carl descobriu ele mesmo uma paixão surpreendentemente forte pelo processo agrícola. 1 ano após o término do negócio original, Carl comprou uma pequena fazenda interna e iniciou seu próprio negócio agrícola pessoal. O negócio tornou-se lucrativo nos primeiros 3 anos, mas o limite máximo de lucro é baixo e gera uma quantia relativamente pequena de dinheiro todos os meses. Sua esposa, que trabalha como redatora freelancer, também não ganha muito dinheiro. Por causa da baixa renda e das despesas de 2 filhos, o fardo financeiro tornou Carl e Natalie horríveis e amargos um com o outro. Suas personalidades nunca funcionaram bem após as fases iniciais do casamento. Eles ficaram juntos pelas crianças, mas estão infelizes. Carl e Novak permaneceram próximos durante e após o negócio e formaram um pequeno grupo de amigos com outras pessoas que conheceram ao longo do caminho. Embora o plano original não tenha dado certo, Carl se sente conectado com seu trabalho e contribuindo diretamente para uma indústria alimentícia sustentável local lhe dá uma sensação ocasional de orgulho. No entanto, isso aconteceu à custa de encargos financeiros constantes, grande estresse e mínimo tempo livre. Carl não está feliz, mas não está infeliz, é uma mistura dos dois, dependendo da hora ou do dia. Com o passar dos anos, Carl visitava cada vez menos sua casa. Ele ia para casa e visitava o pai na maioria dos natais e ocasiões especiais, mas eventualmente começou a faltar alguns anos aqui e ali. A última vez que visitou o pai foi no funeral. Na cerimônia, Carl ficou de pé, olhando para o corpo sem vida de seu pai. Ele olhou em volta para velhos amigos, familiares, vizinhos, seu irmão que ele não via há 5 anos. Ele olhou para sua esposa. Ele imediatamente precisou tomar um pouco de ar fresco após o término do culto. Ele caminhou até o bar na mesma rua onde iria quando tivesse 20 anos. Por vontade do destino, ele passou por Stephanie. Eles se notaram abraçados e conversaram um pouco. Carl contou a ela por que estava em casa e ela pediu desculpas. Foi estranho. Ele se sentiu à vontade, quase como se eles não perdessem o ritmo. Ele se sentiu mais confortável com ela naquele momento do que há muito tempo. Depois de um tempo, eles disseram como era bom se ver e seguiram caminhos separados. Carl estava sentado no bar bebendo sozinho. Ele se lembrou do dia em que partiu e sentiu uma estranha sensação de arrependimento. Ele se perguntou se havia feito algo errado, deixando seu pai, sua família e Stephanie. Deixar seu bom emprego que certamente teria resolvido a maior parte de seus problemas atuais.
Ele se lembrou de como deixou um estranho tomar uma decisão tão importante para ele e de repente sentiu que seu arrependimento nem era dele, o que fez com que tudo parecesse exponencialmente pior. Mais tarde naquela noite, Carl caminhou sozinho pela cidade para tentar clarear a cabeça. Ele caminhou pela periferia da cidade ao longo do porto. Ele se sentou no mesmo banco em que se sentou há muitos anos, de frente para a água. Ele recostou-se no banco olhando para as estrelas, fechou os olhos e respirou fundo. Ele ficou ali sentado por um momento. De repente, um velho cutucou o ombro de Carl. Carl, desorientado, abriu os olhos e viu um velho parado acima dele. Antes que Carl pudesse dizer qualquer coisa, o velho perguntou se ele estava bem. Carl, percebendo que devia ter desmaiado no banco, disse ao homem que estava bem e simplesmente adormeceu. O velho sentou-se no banco a poucos metros de distância enquanto explicava a Carl como não era seguro adormecer sozinho naquela área. É provável que você seja roubado ou algo assim. Ele disse. Carl concordou e disse que foi um acidente. Ele explicou ao velho que não tinha conseguido dormir muito nos últimos dias, porque estava tentando tomar uma decisão sobre se mudaria ou não para a Austrália. Depois de conversar um pouco e explicar seu com a situação difícil em relação ao negócio, ao melhor amigo, à namorada, ao pai e tudo mais, Carl teve a ideia de perguntar ao velho o que ele achava que deveria fazer. O homem riu um pouco, como se tivesse alguma experiência ou conhecimento sobre o assunto que lhe parecesse cômico. Depois de mais um pouco de conversa, o homem disse: "E se você decidir agora mesmo, com base no que eu escolher? Alguém que basicamente não conhece você. Será como jogar uma moeda, mas a moeda tem um cérebro e entende um pouco a situação." Atingido por uma estranha sensação de déjà vu, Carl concordou. Ele só precisava que aquilo acabasse. O velho parou por um momento e então disse rapidamente: "Tudo bem. Você vai ficar." Num apego desesperado à razão, Carl perguntou: "Por quê? O que fez você escolher isso?" "Acho que você terá que descobrir isso", disse o velho. 5 semanas depois, Novak estava em um avião para a Austrália enquanto Carl jantava com Stephanie e seu pai. 20 anos se passariam, Carl ficou na área de Boston. Ele subiu na hierarquia em sua área profissional e se tornou diretor financeiro de uma bela empresa de médio porte. Ele está ganhando um salário incrível. Ele se casou com Stephanie alguns anos depois de decidir ficar. Eles decidiram não ter filhos porque Stephanie era contra e Carl também não tinha certeza e estava disposto a admitir. Com o passar dos anos, o amor deles foi ficando cada vez mais forte. Eles brigam como qualquer casal, mas há um brilho em seu relacionamento que é raro e sempre presente. Eles parecem apenas clicar, como se suas personalidades estivessem destinadas a trabalhar juntas. O relacionamento deles proporcionou a Carl uma grande fonte de amor e propósito em sua vida. Carl também permaneceu próximo de seu pai e o ajudou na velhice. Eles mantiveram um vínculo estreito que Carl preza. A maioria dos outros amigos de Carl, entretanto, se mudaram ou se separaram. Novak e Carl meio que perderam o contato, também se vendo apenas uma vez por ano ou mais, se tanto. Sem filhos e com uma renda mais alta, o dinheiro nunca foi realmente um problema e sua vida pessoal é bastante livre de estresse. No entanto, ele nunca chegou a gostar de seu trabalho, à medida que subia na hierarquia corporativa. Isso veio com o crescente tédio burocrático e ele descobriu um absurdo e uma inutilidade em tudo isso. Quanto mais tempo ele ficasse, mais difícil seria partir. À medida que envelheceu, ele sentiu uma sensação de tédio, vazio e isolamento social em sua vida. Ele não está feliz, mas não está infeliz, é uma mistura dos dois, dependendo da hora ou do dia. No seu aniversário de 40 anos, Carl deu uma festa. Novak voou junto com alguns outros velhos amigos. Na festa, Carl passou bastante tempo conversando com Novak e Novak contou a ele tudo sobre os últimos anos na Austrália. Ele contou a ele como seus 3 filhos estavam indo e como o negócio estava indo. Carl perguntou a Novak sobre alguns detalhes do negócio e Novak explicou como seu terceiro sócio,
que eles encontraram quando se mudaram e os ajudou a conduzir o negócio através de algumas dificuldades. Vezes, desempenhava agora um papel fundamental no negócio, deslocando-se para mercados externos. Ele disse a Carl que a empresa estava ajudando milhares de famílias todos os meses e estava extremamente orgulhoso disso. Então ele disse a Carly que gostaria de ser a pessoa de quem ele estava falando. Carl viu o orgulho e o entusiasmo nos olhos de Novak quando ele falou sobre seus filhos e seus negócios. Carl olhou para seus colegas de trabalho em seu apartamento. De repente, ele sentiu uma sensação de dúvida e arrependimento no caminho de sua vida. Ele se perguntou se ele fez a coisa errada. Ele pensou em como deixou um estranho fazer uma escolha tão importante para ele. A pior parte não era nem que sua vida fosse boa ou ruim, mas que, naquele momento, quase parecia que não era dele que se arrependesse. No final da noite, depois que quase todos foram para casa, Carl saiu sozinho para passear pela cidade, moderadamente bêbado. Ele caminhou pela periferia da cidade ao longo do porto. Ele sentou-se no mesmo banco em que se sentou há muitos anos, de frente para a água. Recostou-se no banco, olhou para as estrelas, fechou os olhos e respirou profundamente. De repente, um velho cutucou Carl no ombro. Carl, desorientado, abriu os olhos e viu um velho parado acima dele. Antes que Carl pudesse dizer qualquer coisa, o velho perguntou se ele estava bem. Carl, percebendo que devia ter desmaiado, disse ao homem que estava bem e ele simplesmente adormeceu. O velho sentou-se no banco a poucos metros de distância e explicou a Carl como não era seguro adormecer em tal área, é provável que você seja assaltado ou algo assim. Ele disse. Carl concordou e disse que foi um acidente. Ele explicou ao velho que não tinha conseguido dormir muito nos últimos dias, porque estava tentando tomar uma decisão sobre se iria ou não estar se mudando para a Austrália. Carl explicou a situação sobre o negócio, seu melhor amigo, sua namorada, seu pai e tudo mais. Enquanto fazia isso, Carl sentiu uma estranha sensação de clareza. Ele não conseguia definir o que era, mas quase sentia que sabia como seria cada decisão, como se já estivesse vivido. Mas ainda assim, apesar disso, ele ainda não tinha ideia de qual era o melhor. Enquanto Carl pensava nisso, de repente o velho interrompeu. E se você decidir agora com base no que eu escolho, alguém que basicamente não conhece você? Será como jogar uma moeda, mas a moeda tem cérebro e entende um pouco a situação. Carl pensou por um momento e então disse educadamente, não, acho que preciso decidir por mim mesmo. Obrigado mesmo assim. Eu pensei que você disse que não conseguia descobrir qual escolha era a certa. Disse o velho. Como você vai superar isso? Acho que não, respondeu Carl. Passei a última semana tentando descobrir qual escolha era certa, mas talvez não haja uma escolha certa. Talvez haja apenas uma escolha. O que você quer dizer com isso? Interrompeu o velho. Talvez algumas decisões não sejam difíceis porque existe uma opção melhor, mas porque não existe. Todo esse tempo estive preocupado em me arrepender da minha escolha ao escolher a coisa errada, como se pudesse saber do que estou me arrependendo. O arrependimento significaria que houve uma escolha certa e que eu fiz a escolha errada, mas como poderia haver uma escolha errada? A única coisa que posso saber é que do outro lado da decisão estarei lá. E se eu estiver lá, não importa o caminho que eu siga, sempre haverá algo para amar e sempre haverá algo para temer, e a única coisa da qual me arrepender seria não ter tomado a decisão por mim mesmo. Se você escolher, se qualquer outra pessoa escolher, se eu deixar ao acaso, nunca será meu, ou pelo menos não será assim. Então, como você acha que escolhe agora? Acho que faço o meu melhor, escolho um e sigo em frente. Respondeu Carl. Não será acaso, não será certeza. Será algo intermediário e será a escolha certa. Então, disse o velho com um sorriso contínuo, o que você vai escolher? Muito obrigado por assistir em geral e até o próximo vídeo.